Olá pessoal, então agora a nossa aula de Hobbes, esse filósofo inglês nascido em 1588, que morreu em 1679, é um dos autores mais importantes do contratualismo, da escola de filósofos que chamamos contratualistas e justnaturalistas. E o Hobbes ele é um autor fundamental para que a gente consiga compreender o conceito de soberania. Aqui é importante a gente lembrar o que eu disse a vocês a respeito da forma como se concebia o poder divino dos reis, né? Ao longo da Idade Média, então foi possível a gente ter uma filosofia cristã que foi baseada na filosofia do Aristóteles, como uma maneira de se justificar um poder dos reis que emana do próprio Deus, né? Então, a gente não vai retomar aqui essa argumentação de como, a partir da teoria da semovença do Aristóteles, se chega, né, à filosofia escolástica da Idade Média, mas o que nos importa aqui é a gente pensar de que maneira durante a Idade Média e durante o absolutismo, foi possível justificar com este tipo de filosofia, que era uma filosofia que estava baseada no cristianismo, como que se justificava então o poder dos reis. E também, como eu disse a vocês, a partir do Descartes, vai ser possível então a gente começar a vislumbrar algumas explicações científicas para o Estado, né? Então, a partir do método cartesiano, o Hobbes ele começa a constituir a produção de uma teoria que justifica os mandos de um rei, né? A rigor, esse rei pode até ser um tirano, que a teoria do Hobbes dá conta de justificar o seu poder. Então, não se trata mais de dizer que o rei ele tem um poder tirânico porque isso é obra de Deus, porque isso é obra da engenhosidade de Deus, da qual nós não conseguimos compreender e acompanhar, mas agora sim eu tenho uma argumentação matemática para explicar por que motivo um poder tirano é melhor do que não ter esse tirano, né? Mesmo que o poder do rei seja um poder despótico, ainda assim é melhor tê-lo do que não tê-lo, né? Então o Hobbes vai utilizar a sua filosofia para nos ajudar a compreender essa lógica. Aqui eu deixei uma cronologia para a gente conseguir localizar no tempo o momento de publicação do Leviatã, que é essa obra que vocês leram, né? A obra central do Thomas Hobbes. Notem que o Leviatã ele é publicado na metade do século XVII e o nascimento de Descartes é bem no finzinho do XVI, quase no século XVII. Quer dizer, é a partir da publicação das Meditações Metafísicas em 1641 que a gente vai ter aquele método cartesiano que vai estruturar toda a ciência política, né? Então, a ciência política ela começa antes disso, começa com Maquiavel, mas é a partir do método cartesiano que ela passa a ter um método matemático na produção de conhecimento nas ciências sociais e na ciência política. Bom, vamos começar então com esse conceito de estado de natureza, que é um conceito fundamental para o pensamento do Hobbes e de todos os outros contratualistas, especialmente esses três que a gente vai estudar, o Hobbes, o Locke e o Rousseau. Primeira coisa, esse estado de natureza, ele representa aqui aquele argumento absurdo que faz parte da matemática cartesiana, né? Então, aquela dúvida hiperbólica que falávamos lá com René Descartes no início da nossa discussão, ela aparece aqui no formato, né, do argumento absurdo cartesiano, aparece aqui no formato de estado de natureza. Por que a gente está dizendo que ele é um argumento absurdo?
porque, de fato, o estado de natureza jamais existiu. Então, a gente já viu que quando surge o ser humano, ele surge ao mesmo tempo como um ser natural e cultural. Portanto, esse estado de natureza pura, sem a cultura, sem o Estado, sem regras sociais, ele não pode ter existido. No entanto, na matemática é exatamente assim que a gente faz. A gente supõe um argumento para se chegar no lugar que queremos. É isso que está fazendo o Hobbes aqui. Esse estado de natureza para o Hobbes, ele é imutável, assim como tudo aquilo que é da natureza. Um estado imutável é importante como característica porque se a nossa natureza não se modifica, não importa em que época vivemos, em que momento nós estamos da nossa história, a nossa natureza está lá, pacificada pela cultura, mas ela está lá. E a forma como o Hobbes vai descrever o estado de natureza cria um suspense importante para que no futuro, ao se pensar sobre a manutenção do Estado, seja fundamental o argumento de que a natureza humana está lá aguardando caso o Estado desapareça. Ou seja, se esse Estado desaparecer, o que temos é essa natureza da forma como o Hobbes a descreve. Portanto, esse é um argumento que cria uma espécie de ameaça, de suspense sobre a necessidade do Estado. Para o Hobbes, o Estado é absolutamente necessário e não é possível pensar a sua ausência. Por quê? Se ele desaparecer, retornamos ao estado de natureza e, como ela é imutável, ele sabe exatamente como que é. Bom, nesse estado de natureza, ele descreve os homens em uma circunstância de igualdade. O que isso quer dizer? Os homens naturalmente são iguais, ou seja, as diferenças físicas elas não são tão significativas a ponto de haver o triunfo de um sobre o outro. Então, como os homens são naturalmente iguais, não existe o triunfo de um indivíduo sobre o outro. Um não passa a governar o outro, justamente porque essa igualdade se coloca. Outra característica importante é que esse homem em estado de natureza, ele vai ser considerado pelo Hobbes como um indivíduo opaco. O que isso quer dizer? Nós não sabemos o que se passa no interior desse indivíduo. Ele não é transparente a ponto de eu saber exatamente como ele vai agir. Isso gera então um suspense de que, de fato, uma pessoa, sendo ela opaca, misteriosa, ela pode ter a vontade de me matar. Se um indivíduo pode ter a vontade de me matar, a melhor defesa é o ataque. Então veja só, num estado de igualdade, qualquer indivíduo pode estar pensando em matar um outro, e esse outro, diante desse suspense de poder ser assassinado a qualquer momento, ele ataca primeiro para que ele não seja assassinado. Então, o Hobbes descreve uma circunstância, num estado de natureza, em que todos os homens, sendo opacos, todos os homens podem estar querendo matar uns aos outros, e diante disso, todos os homens, para se defender, atacam-se mutuamente. Então, disso decorre o argumento da guerra de todos contra todos. Ou seja, para a preservação da sua própria vida, os indivíduos então atacam primeiro antes que sejam atacados pelos outros. E todo mundo fazendo isso ao mesmo tempo, então a gente tem uma situação de terror em que as pessoas se atacam umas às outras o tempo inteiro. Então, esse argumento da guerra de todos contra todos, que vai ser um argumento fundamental que caracteriza o estado de natureza. Né? O Hobbes descreve essa guerra generalizada como parte da racionalidade natural dos homens. Vejam como é interessante esse argumento de uma racionalidade natural. Né? A ideia de uma razão natural, ela não tem a ver com o método científico ou filosófico. Essa razão é uma luta pela sobrevivência, ou seja, o homem faz um cálculo de sobrevivência em estado de natureza. O argumento central de Hobbes é que, no estado natural, ainda que alguns homens possam ser mais fortes ou inteligentes do que outros, nenhum se ergue tão acima dos demais
de maneira a estar livre do medo de que outro homem lhe possa fazer mal. Por isso, nesse estado de natureza, cada um de nós tem direito a tudo, e uma vez que as coisas são escassas e cada um luta por sua vida, existe uma guerra constante de todos contra todos. Prestem atenção nesse argumento do medo. Essa palavra ela é fundamental para a gente compreender a obra do Hobbes. Até porque a manutenção do Estado, a partir da teoria hobbesiana, ela vai acontecer através do medo. O medo será uma estratégia de governabilidade. Vejam essa citação do Hobbes. Portanto, tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e sua própria invenção. Numa tal situação não há lugar para a indústria, pois seu fruto é incerto. Consequentemente, não há cultivo da terra, nem navegação, nem uso das mercadorias que podem ser importadas pelo mar. Não há construções confortáveis, nem instrumentos para mover e remover as coisas que precisam de grande força. Não há conhecimento da face da terra, nem cômputo do tempo, nem artes, nem letras, não há sociedade. E o que é pior de que tudo, um constante temor e perigo de morte violenta. E a vida do homem é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta. Vejam aqui que essa concepção de estado de natureza do Hobbes é a ausência de absolutamente tudo o que diz respeito à cultura. Quer dizer, nesse estado de guerra generalizada, não há disposição nem oportunidade dos indivíduos empreenderem a sua técnica e tecnologia. Não há possibilidade de desenvolvimento de elementos para apaziguar os problemas sociais. De fato, aqui sequer podemos falar de sociedade. De acordo com o Hobbes, num estado de natureza não há nenhum tipo de regra social, não há nenhum tipo de organização social e nenhum tipo de construção e engenho que possa ser semelhante ao que nós concebemos aqui. A guerra de todos contra todos, portanto, ela reduz os indivíduos a um estado de animalidade pura. Aqui é importante a gente fazer uma aproximação com as ideias do Aristóteles. De fato, há um rompimento do Hobbes com o Aristóteles. Vejam mais ou menos esse pensamento do Aristóteles. De acordo com o Aristóteles, o homem é um animal social e político e, portanto, forçado a viver em sociedade com os outros homens. A primeira forma da sociedade humana, segundo Aristóteles, é a família, de que depende a conservação do gênero humano. A segunda forma é o Estado, de que depende o bem comum dos indivíduos. Ou seja, existe aqui um pensamento no Aristóteles de que o Estado ele emerge naturalmente. Ou seja, é da natureza do homem viver na política e na sociedade. A teoria política do Aristóteles é construída em torno da ideia de que o homem é um animal político por natureza, que a cidade é natural e que o fim do homem é a felicidade. Essa felicidade, contudo, só se atinge plenamente na cidade, na polis. Aqui é o conceito de polis eudaimon, a cidade como um lugar que viabiliza a felicidade. Isso é típico do Aristóteles. O homem é um animal político por viver conjuntamente com seu semelhante, ainda que dele não necessite. E aqui a gente vai ver que há uma discordância da teoria do Hobbes com essa ideia, que foi uma ideia fundamental no Aristóteles e que perdurou durante toda a Idade Média. Uma outra aproximação que a gente pode fazer aqui é com o Maquiavel. Então, para o Maquiavel, existe uma natureza humana que é essencialmente má, e os seres humanos querem obter os máximos ganhos a partir do menor esforço, apenas fazendo o bem quando forçados a isso. E o Hobbes diz que, de fato, o homem já nasce mal
ele não sabe viver em sociedade e precisa de um Estado autoritário que dite as regras e as normas de convivência. Então, nesse sentido, a gente consegue aproximar esses dois autores. Reforçando aqui a ideia do Hobbes, Hobbes diz: os homens não tiram prazer algum da companhia uns dos outros, e sim, pelo contrário, um enorme desprazer, quando não existe um poder capaz de manter a todos em respeito. Ou seja, naturalmente, os homens não gostam uns dos outros, não têm prazer uns com os outros, e esse prazer ele só vai ser conhecido após o Estado, ou seja, é o Estado quem exerce um poder capaz de manter a todos em respeito, quem viabiliza de fato o convívio social. Para o Hobbes, o homem não é naturalmente social. A sua essência não se realiza no Estado como afirmava o Aristóteles. Uma outra influência aqui é o conhece-te a ti mesmo, é o olhar para o homem sem os preconceitos da filosofia clássica e escolástica. Então é isso que está fazendo o Hobbes aqui ao negar esse zoom politikon aristotélico, ou seja, o zoom politikon é quando a gente menciona a política por natureza em Aristóteles. E esse conhece-te a ti mesmo é muito próximo daquele realismo político do Maquiavel. Ou seja, ele vai, da mesma forma que o Maquiavel olha para o Estado da forma como o Estado é, e não como ele deveria ser, o Hobbes aqui está olhando para o ser humano da forma como os homens são, sem os conceitos idealistas presentes na filosofia clássica e escolástica. A respeito do direito de natureza, né, o jus naturale, da onde vem jus naturalismo, né, ou seja, o direito de natureza implica uma liberdade incondicional de preservação da própria vida, ou seja, o indivíduo em estado de natureza ele tem esse direito de preservar a sua própria vida. Esse é um direito inalienável. Como ele é um direito natural, ele não desaparece. Isso vai ser importante também depois quando a gente vai compreender o contrato hobbesiano. O homem em estado de natureza, ele quer honra e glória, e a lei de natureza é a que leva ao contrato social e ao estabelecimento de Estado. Então, o que se tem aqui no contrato hobbesiano é, dado o estado de natureza, os homens, então, eles passam a se organizar de tal forma que eles abrem mão de todos os seus poderes, eles abrem mão, eles conferem todos os seus poderes para o soberano, de tal forma que só lhe resta esse direito de natureza, só lhe resta essa liberdade para preservar a sua própria vida. E é justamente esse momento em que os homens se reúnem para pôr fim à guerra de todos contra todos, delegando o pleno poder ao soberano, é justamente esse o momento em que surge tanto o Estado quanto a sociedade. Então aqui cabe a gente parar um pouco para a gente entender o que é esse contrato para o Hobbes. Diferente dos outros contratualistas, para o Hobbes só existe um contrato social que é o mesmo que dá origem ao Estado e à sociedade. De tal forma que se esse contrato ele desaparece o Estado e junto disso os homens retornam ao estado de natureza. Tá? Ou seja, aquela situação de terror que é a guerra de todos contra todos. O que vai fazer com que esse contrato aconteça é justamente essa guerra. Ou seja, os homens eles vivem naquele suspense porque eles são opacos, dizer, um indivíduo não sabe o que pode acontecer com ele, mas sabe da possibilidade dele ser assassinado a qualquer momento, ou seja, essa é uma situação insuportável. Os homens então não conseguem dormir em paz, não conseguem ir para lado nenhum sem haver essa possibilidade de a qualquer momento cair numa cilada, cair numa armadilha e ser morto por alguém. Então, essa é uma vida insuportável, em que eles não conseguem sobreviver em paz. De tal forma que há um momento, dentro dessa hipótese hobbesiana, que os indivíduos chegam a um acordo de pôr fim a essa guerra. E como eles fazem isso? Esse
contrato, ele pressupõe que todos os homens deleguem todos os seus poderes a um lugar, a um cargo, que é o soberano. Veja que, nesse momento, o Hobbes não está falando que todos os homens delegam os seus poderes a um outro homem. Não, é essa instituição abstrata que nós vamos chamar soberania. Então, o soberano, ele vai ser criado pela junção de todos os poderes de todos os cidadãos. E aí, lembram daquele estado de igualdade em que um indivíduo ele não tem tanto poder a ponto de imperar sobre outro indivíduo? Isso não acontece com o soberano. O soberano, seja lá quem ocupar este lugar, ele terá um poder imensamente maior do que o de todos os outros homens. Por quê? Porque todos os poderes foram transferidos para ele. Então, e esse é o Leviatã, né? O Hobbes descreve que todos os indivíduos emprestam todos os seus poderes, delegam todos os seus poderes para o soberano, de tal forma que o soberano vai se avolumando de poder, aí ele se transforma nesse monstro gigantesco, no Leviatã. O Leviatã, então, ele é uma representação que o Hobbes busca na Bíblia para falar justamente de um grande monstro dotado de uma quantidade imensurável de poder, e é com esse poder que ele consegue, então, apaziguar a guerra de todos contra todos, por fim na guerra de todos contra todos. Se esse soberano desaparece também essa paz. E aí retorna novamente o estado de natureza em que os homens voltam a matar-se uns aos outros, né? Então, sobre esse suspense de voltar a um estado de natureza, é que o Hobbes vai argumentar que os homens devem suportar o seu rei, não importa que tipo de governo que esse rei faça. Então, recapitulando, o poder do Estado é um poder absoluto. Quer dizer, faz parte desse contrato que ninguém esteja acima do soberano. É a somatória de todos os poderes que cria o poder soberano do Estado. E, portanto, se não tem ninguém acima do soberano, ninguém pode julgar o soberano. Mesmo que, aos olhos das pessoas, uma determinada ação do soberano pareça ser dubitável, ninguém pode julgá-la. Se existir alguém capaz com o poder de julgar aquele rei, então aquele que julgou é que é o soberano. Ou seja, o soberano é aquele que está no topo da pirâmide. O contrato de associação e de submissão são os mesmos em Hobbes. Ou seja, o contrato de associação que faz com que surja a sociedade e o de submissão que faz com que surja o Estado é um só, né? Ou seja, a sociedade nasce com o Estado no Hobbes. O contrato não é assinado pelo soberano, que só surge a partir desse contrato. Ou seja, o soberano, portanto, não tem nenhum tipo de obrigação e compromisso. Ele deve apenas pôr fim à guerra de todos contra todos. Ou seja, a única obrigação do soberano é a preservação da vida. Aqui é um detalhe, uma sutileza importante. Por quê? Se o Hobbes está dizendo que no momento em que surge o Estado, no momento em que esse Estado aparece, quem faz com que esse estado de soberania surja são os homens comuns. Não existe ainda a figura do rei que ocupa este lugar, né? Então, a maneira como esse espaço, como essa figura foi construída, não teve a participação da pessoa que vai ocupar esse lugar. Por isso, o Hobbes está dizendo que esse rei ou o parlamento que ocupa esse cargo de soberania, seja lá quem for, ou um grupo de pessoas que ocupe a soberania, essas pessoas, elas não participaram da produção da soberania mesmo. Portanto, eles não devem nada a ninguém. Daí é importante dizer isso, que o Estado, o soberano, ele não tem obrigação, ele não tem que prestar contas para ninguém. A única obrigação que ele tem é a de garantia daquele direito natural que é o de preservação da vida, né? Então, de acordo com o Hobbes, esse soberano ele só tem uma única obrigação, que é
a garantia da vida das pessoas. Se para garantia da vida de todas as pessoas de uma comunidade, de um reino, de uma sociedade, o rei decidir matar alguém, ele não precisa explicar por que ele está matando isso para os demais, mas para essa pessoa especificamente que ele está matando, o contrato foi quebrado. Porque, claro, se a obrigação do governante é a preservação da vida e ele está utilizando a morte de um indivíduo para preservar a vida de todos os demais, porque entende que esse indivíduo é uma ameaça para a manutenção do reino, do poder, então, para esse indivíduo exclusivamente, não existe mais o contrato social. De tal forma que, e o contrato de submissão, né? De tal forma que para esse indivíduo, ele não tem mais soberano algum, ele volta ao estado de natureza e, portanto, ele pode fazer o que ele bem entender. Ele pode se rebelar, ele pode fugir, ele pode assassinar o rei, ele pode fazer o que bem entender. Aqui vale a pena a gente pensar em como esses dois valores, a igualdade e a liberdade, eles são menores para o Hobbes. Então o Hobbes não dá a mínima para esses dois valores, igualdade e liberdade, que na verdade são valores fundamentais em boa parte dos autores, dos humanistas, né? Então veja só, na lógica do Hobbes, a igualdade não é importante porque é justamente a igualdade entre os homens lá no estado de natureza que leva à guerra de todos contra todos. Portanto, ele não dá importância para isso. Os indivíduos não precisam ser iguais quando o Estado é estabelecido. E a liberdade, o Hobbes vai condicionar a ideia do poder. Então, o Hobbes, a liberdade se relaciona ao poder. A liberdade ocorre quando não se está impedido de fazer o que se tem vontade, mas isso tem a ver com o poder. Portanto, para ele, não tem sentido a gente falar de uma liberdade para um indivíduo que não tem mais poder algum. Todos os poderes dos indivíduos, eles foram delegados ao soberano. Portanto, não tem sentido em falar em liberdade para esses indivíduos. Então, veja, um exemplo para a gente pensar. O exemplo de uma pedra. Não tem sentido eu olhar para uma pedra e falar que a pedra não é livre para voar, porque ela não tem poder de voo. A pedra não voa. Então, não tem sentido falar em liberdade sobre esse gesto. É disso que está falando o Hobbes, ou seja, os homens entregaram todos os seus poderes para a constituição do soberano, de tal forma que não tem sentido eles reivindicarem algum tipo de liberdade, porque eles não têm poder para essa liberdade. Ter que se relaciona a essa liberdade. A verdadeira liberdade, Hobbes, é a luta pela vida, né? Que é a liberdade que existia lá no estado de natureza. Aqui então vale a pena a gente falar um pouquinho do medo, essa técnica fundamental para a governabilidade no pensamento hobbesiano. Né? Então, a primeira coisa é a gente diferenciar o medo do terror. O terror só existe no estado de natureza. O terror é aquilo que ocorre quando ocorre a guerra de todos contra todos. Segundo, o medo ele vai ser fundamental para que as pessoas abram mão de sua liberdade para serem governadas. Ou seja, é o medo quem vai ser o sentimento que faz com que os indivíduos tomem a decisão por delegarem todos os seus poderes ao Estado. Então, isso é o que está lá no pensamento do Hobbes. Agora, vai ser importante a gente pensar como que, ao visualizar um Estado soberano, a ideia do medo também vai ser uma técnica, uma estratégia de controle social. Então vejam, quando a gente pensa num Estado absolutista, e aí a teoria hobbesiana ela nos ajuda a legitimar do ponto de vista científico esse Estado, o medo de morrer, o medo da morte, acaba sendo a estratégia de obediência dos indivíduos. Então, quando se observava lá o rei pegando um indivíduo e sacrificando esse indivíduo em praça pública, matando
executando esse indivíduo em praça pública com o objetivo de gerar o medo nos demais para que os demais cumpram com suas ordens, cumpram com seus mandos. Então o medo aparece aqui como uma estratégia de governabilidade também. Uma coisa que vai ser importante é a gente pensar que o Hobbes nega o direito natural à propriedade. E é justamente por isso que ele vai ser compreendido como um autor maldito. Notem, se no pensamento hobbesiano os indivíduos eles delegam todos os seus poderes, delegam absolutamente tudo o que lhes pertencem ao Estado, né? Ou seja, eles não têm um poder de propriedade e, portanto, isso não é da natureza, portanto, ele pode ser subtraído pelo Estado a hora que o Estado quiser. Isso, obviamente, foi insuportável no momento em que a burguesia começa a surgir e vê nessa teoria uma ameaça do rei a qualquer momento subtrair a propriedade do burguês. Então, o Hobbes vai ser compreendido como um autor maldito por esse motivo. É claro que existe uma visão do Hobbes como autor maldito a partir dessa concepção de um indivíduo mau, né, por natureza. Mas essa maldade natural do Hobbes, ela também dificilmente pode ser associada a uma maldade cristã, né? De fato, essa maldade, ela é uma maldade associada à morte de um pelo outro. Ela é bélica, né? Esse estado natural do Hobbes, essa maldade natural do Hobbes, ela tem que ser muito mais pensada do ponto de vista bélico do que do ponto de vista moral. Então, o que de fato explicou o fato do Thomas Hobbes ser considerado por 300 anos um autor maldito é o fato de que ele nega o direito natural à propriedade. Mas há uma análise da Hannah Arendt, essa filósofa alemã contemporânea, que no momento em que ela escreve sobre a origem do totalitarismo, ela menciona a forma como o Hobbes será considerado um autor burguês, né? Então, não pela burguesia contemporânea ao Hobbes, mas a análise que a Hannah Arendt vai fazer da obra do Hobbes, ela vai, de alguma forma, associar a obra hobbesiana à burguesia. Não pelo gosto da burguesia, não vai ser isso, porque de fato o que a burguesia vai interpretar é justamente esse não direito à propriedade, mas a análise que a Hannah Arendt faz das ideias do Hobbes permitiu a ela considerar o Hobbes como um autor burguês. No próximo slide eu vou dar alguns exemplos. Eu vou ler para vocês alguns trechos do livro Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt, que é o momento em que ela faz referência ao pensamento do Thomas Hobbes. É importante observar que os modernos adeptos da força estão em completo acordo com a filosofia do único grande pensador que jamais tentou derivar o bem público a partir do interesse privado e que, em benefício desse bem privado, concebeu e esboçou uma Commonwealth cuja base e objetivo final é a acumulação do poder. Hobbes é realmente o único grande filósofo de que a burguesia pode, com direito e exclusividade, orgulhar-se, embora os seus princípios não fossem reconhecidos pela classe burguesa durante muito tempo. Veja aqui, eu vou ler esses trechos só para vocês terem uma ideia da importância do pensamento do Hobbes para as coisas que se seguem, né? Então, aqui a Hannah Arendt está fazendo referência à obra do Hobbes como aquela que cria uma base muito mais conceitual e psíquica do que qualquer outra coisa a respeito do que vai ser mais à frente a noção de acúmulo irrefreável de poder. Seguindo, seria uma grave injustiça a Hobbes
e a sua dignidade como filósofo considerar esse retrato do homem como tentativa de realismo psicológico ou verdade filosófica. O fato é que Hobbes não está interessado nem num nem noutra, mas preocupa-se exclusivamente com a própria estrutura política e traça as feições do homem em função das necessidades do Leviatã. Para fins de argumentação e convicção, apresenta o seu esboço político partindo do desejo de poder pelo homem e passando para o plano do corpo político adaptado a essa sede de poder. Aqui a Hannah Arendt está relacionando essa concepção de um homem que busca honra e glória, como dissemos há pouco, por uma busca irrefreável de poder. E aí essa forma como ela organiza as ideias do Hobbes dá a entender que o Hobbes cria de fato um mecanismo de acumulação gigantesca de poder a partir da natureza do homem. E nesse trechinho aqui fica mais claro ainda. Esse processo de constante acumulação de poder, necessário à proteção de uma constante acumulação de capital, criou a ideologia progressiva do fim do século XIX e prenunciou o aparecimento do imperialismo. Não a tola ilusão de um crescimento ilimitado de propriedade, mas a compreensão de que a acumulação de poder era o único modo de garantir a estabilidade das chamadas leis econômicas que tornou irresistível o progresso. Então, a Hannah Arendt segue com essa análise que ela faz do Hobbes, mas eu acho que já está de bom tamanho, porque o que nos interessa aqui é a gente perceber de que forma que o Hobbes ele foi considerado um autor maldito pela burguesia porque ele negou o direito natural à propriedade privada. E a gente vai ver na próxima aula como isso é o oposto do que faz o John Locke. Então, o John Locke ele vai associar o direito à propriedade a um direito natural. E embora o Hobbes tenha sido concebido pela burguesia como um autor maldito, o que a Hannah Arendt vai fazer lá no início do século XX, portanto muito tempo depois, é olhar para trás nessa história, examinar a obra do Hobbes e as consequências dessa obra para falar, bom, aqui se criou pela primeira vez, do ponto de vista teórico, uma ideia de acumulação infinita de poder. E isso foi fundamental para que o capitalismo se estruturasse a partir de uma ideia de acumulação infinita de capital. Então, aqui a Hannah Arendt vai associar o pensamento do Hobbes a um pensamento burguês, justamente por essa ideia de acúmulo infinito de poder e de capital. Por fim, eu queria mostrar a vocês esse desenho, que é um desenho feito pelo próprio Thomas Hobbes, para a capa da primeira edição do Leviatã. Esse desenho ele tem alguns elementos importantes, alguns elementos simbólicos importantes que dizem muito a respeito da obra do próprio autor. Né? Então, foquem naquela parte superior do desenho. Na mão do Leviatã, esse monstro, né? Você tem então esse monstro gigantesco, esse gigante de poder, segurando uma espada, e abaixo dele está a aldeia, o país que ele governa. Né? Então aí você mostra uma discrepância de poder. A primeira coisa importante que a gente precisa ver é que ele segura a espada. Então a ideia de que esse Leviatã, esse Estado soberano que surge, ele será então aquele que detém o monopólio da coerção física. O Estado é o único que pode punir um outro homem, a população, a partir do uso da força. Né? Então, o controle da ordem social ele se dá a partir do monopólio da força física. E a outra característica que tem nesse desenho que é fundamental é a roupa desse Leviatã. Então,
Ali parece que esse gigante usa uma espécie de armadura, né, feita de escamas. O Leviatã é um monstro marinho. Se a gente vai até a Bíblia, a gente vai ver que essa figura do Leviatã aparece lá na Bíblia como um monstro marinho. E por isso essa roupa de escamas, né? Agora, se a gente der um zoom nesse desenho, aí vocês vão perceber que cada escama corresponde a um cidadão, né? Então, vamos aproximar esse desenho para. Notem então aqui, com o zoom dado nesse desenho do Hobbes, que a roupa ela é feita de pessoas, né? Dando a entender que o poder gigantesco do soberano ele se dá pela soma de todos os poderes de todos os cidadãos a quem ele governa, né? Então essa que é a ideia que foi colocada aqui. Essa imagem construída pelo Hobbes, já nessa época, ela é uma imagem poderosíssima. Essa imagem de um indivíduo gigantesco, de um governante ser feito de um amontoado de indivíduos, de cidadãos, ela foi usada pelo Mussolini durante o fascismo italiano e, curiosamente, ela foi usada também pelo Barack Obama durante a sua primeira campanha presidencial, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido as principais ideias do autor. Anotem aí suas dúvidas, vejam quantas vezes for necessário o arquivo e aí me encaminhem as perguntas que eu vou tentar respondê-las. Um abraço, até mais.